Ubiraci, Ubiranó, Ubiraci, Tô bem ou não? Ubiranó. Ah, meu garoto! É disso que eu tô falando, né? Pode estar 50 graus lá fora que nós temos estilo. Mas esse foi só em homenagem a você, meu amigo. Ah, eu sabia que vinha uma surpresa aí. Como é que você tá? Tô bem, cara. Tava procurando nossas fotos das maratonas e meias maratonas que a gente fazia. Velhos E tempos. pá, coisa boa, cara. Falando nisso, vamos voltar, não? Cara, eu tô me preparando para os 40 anos dos meus amigos, porque eu já 40 em passei por 40. porque eu já Hashtag. passei por essas faz tempo, né? Mas você Hashtag sabe que 40 nos 40. eu sou parceiro da maratona e te digo assim que eu vou te dar trabalho, cara. Não, cara, e você fez já, né, cara? Você já fez Eu na fiz. Disney maratona. Você fez, tipo, 5, 10, 21 e 42. Cara, você é meu Exatamente. herói, cara. Meu herói. É meio tenso, mas, cara, funciona. Não, eu vou... Agora eu tô... É mais mental do que físico. E isso é uma coisa que eu sempre falo com a gurizada é, que quando a gente fala assim, Eu vou tirar isso aqui, tá? Era só uma homenagem para você, mas eu não dou conta disso, não. Ah, você tá lindo, cara. Você tá Tá bom. lindo. Treino e É, daí? que a gente estava na Argentina fazendo a meia maratona e eu lembro que eu quebrei no quilômetro 16 e você continuou, cara. Eu falei assim, pá, ele é muita força e vontade. Você chegou 1 minuto e meio na minha frente, cara. Porra, foi emblemático, emblemático. Parece que um Mas, minuto e cara, meio não é muita coisa, mas é. porra, é coisa depois de 20 quilômetros e 2 horas. Mas eu vou voltar, eu preciso só reduzir um peso aí, ganhar um shape, ganhar. Amanhã eu começo meus treinos. Acho que amanhã. Cara, Começar numa antes. sexta-feira não é um bom dia para se começar treino, mas eu vou Mas acreditar é em que você. se eu deixar para segunda, cara, vai vir segunda, eu vou falar, deixa para terça. Então eu preciso começar. Criar o hábito, fazer os 21 dias de novo hábito para ver se eu incorporo isso. Fechou. Sou Cara, parceiro. antes de mais nada, deixa eu agradecer esta figura icônica, essa pessoa que é emblemática no... Viu, Bira? Você estava charmoso de cachecol. Essa Eu não figura consigo ler tudo emblemática, isso daí, né? o Biraci Gaião, el mago de las cecinas, o cara que encantou o México, o cara que quando vou para o Congresso em São Paulo, eu não consigo andar uma quadra sem 20 pessoas pararem e conversar e querer um autógrafo. Biraci, Biranô, Biraci. Cara, Vamos deixar por um quinto, e olha lá que estou sendo pretencioso ainda. cara, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Você é um... Eu te conheço, acho que tem 20 anos, sei lá. Te conheço Por desde aí. 2005, 2006. Então são 15, 16 anos aí que a gente tá junto, desde fazer natação, desde fazer qualquer loucura, você sempre foi um parceiro. Você é um cara que eu admiro e sempre quando eu dou uma aula e tem uma foto lá que ou é uma foto tua ou é uma menção que você faz, eu sempre falo, olha, aquela foto dos ovinhos com forma quadrada, que dentro tem forma de dente, eu sei, isso aqui é uma gentileza do Biraci Gaião, que é um cara que eu admiro demais, um dos melhores profissionais que a odontologia tem, e azar de quem não o conhece. Acho que ninguém não o conhece. Então, bicho, obrigado, cara. Obrigado Cara, mesmo. sempre que Obrigado quiser. mesmo. Estamos aqui para isso, para estar com os colegas e com os amigos aí e participar das coisas boas que estão acontecendo. Que massa. Cara, me conta um pouquinho, eu queria que quem não te conhece, que eu acho difícil, mas é que tá calor, Mari, deu um calor aqui, ó, eu vou tomar meu xarope, um brinde, Calma aí, então deixa eu me servir aqui. Porra, Calma um separei pouco. para... Ó, para Me deu um você, tempo. eu separei um xaropinho especial, porque eu não sei se... Eu acho que eu não te falei, mas eu tava com uma dorzinha de garganta, e é uma dor de garganta desde quando eu tinha 15 anos. Daí eu separei um xaropinho aqui, ó, para tomar com você, tá? E aí vamos ficar bem pra garganta. Mas pode pegar o teu ali, vai que eu te espero. Ah, já Tá tá aqui, aí? ó. É um Talisker? Exatamente. Cara, eu adoro esse whisky. Um Dark Storm. Esse é uma tempestade negra. Falar nisso, a gente nunca mais fez conta, né, cara? Bom, mas isso é papo para outra hora. Vai chegar o dia. Cara, eu queria que você falasse um pouquinho para a galera aqui da tua formação.
Por que é que quando as pessoas chegam e falam, meu, já viu o Biraci? Puta, o Biraci. Você tem uma empatia muito grande, porque você é um cara muito querido por todos, mas você é um cara extremamente bem informado. Tão bem informado que até especialista em endodontia o cara é. Né? Todo mundo Mas tem todo mundo tem um pouco de louco, né, cara? tem, Eu claro que passei tem. por essa fase da minha vida. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da tua história, e eu acho muito legal a tua história desde a brioche e tal, né? Como é que você caiu para odonto e essa tua carreira, que é muito bem pautada numa carreira construída com conhecimento, como diria o Milko, né? Exatamente. Bom, primeiramente, antes de começar então essa apresentação, gostaria de agradecer pelo convite. Estava ansioso em receber esse convite, né? Demorou para o meu gosto, mas tudo bem. Não, você estava em reforma na tua É casa há verdade. 20 anos, está sempre em reforma, É e eu verdade. vou Eu sou um respeitando. cara que vive em reforma, vive em reforma. Não dá para Daí a esperar reforma muito, do senão a coisa. consultório, você tem a tua escola também que está terminando de montar, então, né? As Eu coisas dei vão. Na verdade, eu estava precisando desse tempo. Mas gostaria muito de agradecer de estar participando desse teu evento aí de sucesso, né? Eu disse, tem poucas pessoas, muitas pessoas fazem lives todos os dias, mas poucas fazem 2 lives no mesmo dia, né? Eu disse, cara, imagina um cara que está aficionado no negócio. Eu dei uma E, reduzidinha agora, mas agora eu só mas coloquei. eu acho que o caminho é mais ou menos esse, né? Mas você começou com vapor total e, cara, eu acho que com a pandemia que nós estamos aí, que não vamos nem falar sobre ela, porque todo mundo já comentou, mas é interessante a abertura desse espaço de conversa, né? Porque eu tenho visto várias lives e elas têm vários perfis, né? Uma aula, uma discussão, um bate-papo. E eu acho que esse movimento que está acontecendo, eu acho que ele vai ser um movimento permanente, e a forma com que você está conduzindo as suas, ele é muito inteligente, porque a informação é passada de uma forma descontraída. Até para que eu montasse a nossa live, eu fiquei meio pensativo de como executar, né? Se vamos no estilo aula, vamos numa discussão, vamos abordar artigo, o que a gente vai fazer? Mas depois eu disse, vamos ficar mais confortável e vamos tocar do jeito que a coisa acontecer, que eu acho que é mais inteligente. Então, eu tenho vários casos aí, vão ser casos que a gente vai estar discutindo somente antes e depois, mas eu acho que conosco a gente vai poder abrir um leque de discussões que pode se tornar interessante, né? Então, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, de parabenizá-lo pela inovação de como as coisas acontecem na sua mão, né? Que sempre é diferente, né? Quando cai na mão de Eduardo Moraes, nunca é igual. E me apresentando, cara, mas daí fica difícil, a gente tem que fazer uma live apresentação, porque são quase 30 anos de odontologia. Então, você resumir isso em poucos minutos é um desafio, né? serviço, é um desafio, é um serviço difícil de ser feito. Mas, basicamente, como eu sempre me apresento, né, a minha vida na odontologia ela começou no último minuto do vestibular. Na minha época, o vestibular era um evento, né? Era um evento na vida, não que hoje não o seja, mas não tem como comparar as coisas no mundo atual. E eu decidi ser dentista de último momento, assim, na hora da inscrição, cara, é esse que eu vou, né? E fui. E te digo que eu não tenho parentes nenhum, né? Casei com dentista, obviamente. É uma Tenho tendência, parentes. né, cara? Pois é, né? A vida, né? Muito tempo junto, né? Mas tenho parentes do lado dela que são dentistas, mas no meu eu não tenho. Então é uma vida só lá, né? Uma vida que foi difícil de eu trilhar, porque a gente precisa de colegas para que isso aconteça. A nossa vida não acontece sozinho. E eu vejo que eu dependi de muitas pessoas, porque eu não tinha parentes, né? Então sempre foi uma vida corrida, né? Você mencionou a brioche, foi um empreendimento da minha família. Enquanto eu estava fazendo minha graduação, eu trabalhava na panificadora diariamente. Quem era o responsável por abrir aquela panificadora era eu, e depois ir para a minha faculdade. Então, eu digo assim que
A odontologia na minha vida não foi uma escolha de vida familiar, não foi uma escolha muito planejada. Mas hoje você está falando com um cara que ama odontologia. Tá? Um cara que é apaixonado por odontologia. Se você me oferecesse qualquer outra profissão que me desse todas as coisas boas que a odontologia me deu até hoje, eu diria não, obrigado. Né? A odontologia é com quem Só eu vou se ficar. pagasse mais. Eu digo que dinheiro é uma coisa tentadora, não vou dizer não. Por isso que eu disse, se ela me desse tudo que a Que a odontologia me deu. odontologia deu. Né? E eu sou apaixonado por essa profissão. Eu digo que eu entro no meu consultório feliz e saio ao final do dia satisfeito. Né? Esse é o meu dia a dia. Sou um clínico, gosto da docência, mas sou essencialmente clínico. Então, eu não consigo viver sem estar cortando o dente, modificando as coisas, sentado no mocho. Então, isso é um vício, né? Como a docência é um vício, a cadeira também é um vício. Então, você sabe, cara, que esse é um baita diferencial que eu gosto muito de ver. A gente já deu vários cursos juntos, ainda se Deus quiser, vamos dar muito mais ainda. Eu vejo quando você está abordando, você vai numa profundidade do tema que é fora da curva. O que muitos diriam assim, então tá bom, vocês estão vendo aqui essa parte translúcida, aqui a parte... Você consegue trazer desde a fundamentação do porquê que aquilo está acontecendo e com a vivência clínica. E, cara, isso é um diferencial. E hoje que a gente vê tantos os professores que a gente chama de os DDS, né, os doutor dedo seco e tal, que na hora de fazer o cara fala, tá, mas deixa eu chamar o Bira, sei lá. E essa experiência clínica, essa expertise é muito legal, porque você engrandece a docência e a via contrária também, porque nada do que você faz no teu consultório, eu tive já o prazer de acompanhar muito. Eduardo, agora voltou. Desculpa, meu pai ligou, tadinho, tá preocupado, que deve estar mandando mensagem para ele pedindo dinheiro de novo. E a volta disso, de trazer... Meu pai é tão teimoso que é capaz de ligar de novo, tá? Ele só vai parar de assistir. Sem problema. Essa volta que você tem da docência para o consultório, você não faz nada daquilo que você não ensina, você não faz nada daquilo que só funciona na tua mão, e você não faz nada que não seja embasado cientificamente. Então, cara, faz toda a diferença essa pegada. Eu acho assim que essa questão... Hoje eu vejo muita gente já, né, cara? Nossa, o Brasil, na odontologia, simplesmente ele é um celeiro de tantos profissionais que estão na mídia e que estão fora da mídia com uma qualidade tão alta que é alguma coisa assim absurda. Eu não sei, eu não conheço o mundo todo, né? Mas, cara, eu acho difícil que alguém tenha um potencial tão grande como nós temos aqui. Só que lá no passado realmente era difícil. Quando eu tinha minha graduação, meu amigo, era antes e depois. E se você quiser fazer igual, você tem que ser meu paciente, porque nem em cursos eu vou te ensinar. Entendeu? Era essa a dinâmica. A letra era essa. E eu não fui inovador nisso, não fui a primeira pessoa a dar a letra ou entregar todo o ouro. Mas eu estava, digamos, na linha de frente das pessoas que estavam fazendo isso. E, cara, é uma realidade. Você tem que ensinar as pessoas. Esse é o verdadeiro sentido da docência, né? Você chegar lá e mostrar para o teu pupilo como é que se faz. E queira ou não queira, você tem que idealizar que esse teu empenho não seja em vão e que no futuro, cara, é o ritmo da vida. Você vai ser superado, como a gente superou outras pessoas. Então, a compreensão de você aceitar a ensinar tudo e um dia ser superado pelas pessoas com quem você passou conhecimento, eu acho que isso é natural. E o aprendizado nunca para, né? Eu não sou novinho, estou com o meu 5.4 e te digo assim, aprendi com várias pessoas, incluindo você. Então, pessoas muito novas, pessoas com 25, 30 anos, que têm 6 anos de odontologia, 5 anos de odontologia, e eu consigo sugar coisas dessas pessoas, né?
Então, você vê que o conhecimento hoje está um absurdo. Essa iniciativa dessas lives, cara, tá aí o conhecimento. O que vocês querem saber? Só Né? escolhe. Só Você muda o canal. escolhe, né? Cara, muda o canal, veja aí quantas lives estão em lista para vocês aí, e a gente vê que tem muita gente falando coisa muito boa, com muita sustentação e passando muito das informações de uma forma muito clara. Eu sempre tive como objetivo ensinar e passar o conhecimento integralmente, né? E eu sempre sou apaixonado, pelo menos, por um hands-on. Tá? Um workshop já me ajuda, mas um hands-on, assim, cara, o cara pegou na minha mão e me ensinou a fazer. Cara, se eu não estou conseguindo, eu só preciso treinar. Porque o que ele fez no dente dele, eu repeti aqui. Não podem ter ficado muito igual. Mas eu tenho certeza que se eu sentar aqui, eu vou administrar as coisas e vou conseguir chegar, se não igual, melhor que ele. No meu passado, eu tinha cursos que eu assistia, eu não vou citar nomes, mas profissionais que beijavam suas próprias mãos e diziam para o público que aquelas mãos eram abençoadas por Deus, que poucas pessoas teriam a habilidade que ele tem. E eu digo assim que isso é totalmente falso. Cara, tipo, andar de bicicleta... Eu tô gaguejando, cara. É sério isso? Sim, sim. E não é pessoa fraca, não. Não vou nem dizer o estado, porque já vamos lá. A galera da minha época vai saber quem é, né? Vai saber Como quem isso vai ficar gravado, eu não vou falar nomes. Não, mas depois eu te ligo. Mas ele, no palco, ele falava isso. E, cara, isso para uma pessoa que está iniciando a vida acadêmica... É frustrante, né? É frustrante, não é incentivo, não é nada. Você simplesmente acaba ficando, eu diria, até desorientado na sua profissão, se a habilidade manual é uma dádiva de Deus que poucos terão. Eu acho que não. Eu acho que a prática, essa sim é importante. O treino, né? Tem pessoas mais habilidosas, pessoas menos habilidosas. Existem pessoas que realmente são diferentes, manualmente falando, né? Eu sempre faço uma analogia dessa odontologia que ela tem que ser praticada, porque essa odontologia de Instagram ela é muito bonita, mas por muitas vezes ela não relata o que acontece no meu consultório. Ninguém vai falar da moldagem que eu tentei fazer ontem à tarde e ela não veio. Nem próximo do que eu gostaria que viesse. Né? Mas ninguém vai falar no Instagram isso. Isso acontece no meu consultório há 30 anos. Então não é assim, é só sucesso, só sucesso, só sucesso. Não, isso não é verdade. E a analogia que eu faço desta odontologia é treino. Sem dúvida, você tem que ter habilidade manual e tem que treinar. E com quem que eu faço essa analogia? Fórmula 1. Né? Quando você vai pegar um carro, um corredor de Fórmula 1, esses caras, há alguns anos, já não podem mais treinar nas pistas, né? Eles não podem treinar. Então, eles têm número de horas que eles podem treinar em certas pistas. E eles vão fazer os treinos limitados para todos, independente de qual é a escuderia. E daí eu pergunto assim, Hamilton, que agora talvez ser heptacampeão, quantas vezes ele já correu do Brasil? E quantas vezes ele já correu no simulador? Desde pequenininho. Exato. E daí eu pergunto, esse ano, se tiver, né? Não sei se vai ter corrida no Brasil ou não, mas se não for nesse ano, o ano que vem, quando ele estiver aqui, ele vai treinar? Vai treinar. Vai treinar e vai treinar muito. Ele vai treinar e vai treinar forte. Então, esse treino que a gente acha, ou a gente acha que jogador de futebol, cara, é só habilidade. Não, é treino também. Mesmo as pessoas que estão extremamente habilidosas, como o Neymar da vida, ele tem que treinar. Senão ele vai ser superado por uma pessoa que não tão habilidosa quanto ele. Então, isso na odontologia não é nada diferente. Não, e agora, eu acho que não é nem só a questão de superação de outro, é a questão de manter o seu padrão, né? Sim. Tipo, ou aumentar o seu padrão. Exatamente. E é legal ver um cara como você, que tem toda essa bagagem, chegar e dizer assim, cara, ok, mas eu ainda treino. E de fato, treina. E você tem uma característica, cara, que eu admiro demais, que é aquela humildade de estar junto na cadeira e falar assim, Eduardinho, dá uma olhada aí, vamos pra frente, o que você acha, cara? Sim. E você, puxa, cara,
Que coisa boa Aí você tem aquele toque e o teu tremor faz com que a textura da resina seja sempre... Eu sempre digo, a minha resina, certas pessoas vão ter dificuldades. As pessoas que têm a mão muito firme, elas vão ter certa dificuldade, porque eu tenho o meu tremor, que é o meu detalhe, né? É o teu detalhe. A pitada da pimenta certa é esse tremor, cara. Eu olho assim, esse filho da puta faz essas resinas com a mão tremenda, a minha parada não faz? Cara, mas então, tem que treinar, não adianta. Essa é a odontologia. Então, achei que tem essa situação aonde nós temos que estar tendo coisas, as novidades estão no mercado e as situações que te aparecem clinicamente falando, elas são muito grandes. Então, todo dente é igual? Não, nenhum dente é igual. Nenhum. Eles são semelhantes, mas nenhum é igual. Então, você tem que estar preparado para fazer aquela leitura e saber ter habilidades para você conseguir desenvolver aquela leitura que você fez. E isso, muitas vezes, eu vejo como dificuldade. Algumas pessoas que veem fotografias muito lindas, ou veem até uma pessoa fazendo. Eles dizem, cara, mas eu tento fazer e não consigo. Não, cara, claro que você consegue. Impossível que você não consiga. Impossível que você não consiga. Agora, o que não dá é dizer assim, não, eu queria fazer amanhã a resina igualzinha do Bira. Eu acharia isso injusto comigo. Cara, eu estou há 30 anos fazendo isso. Eu acho injusto comigo. Claro. Essa ilusão dessas pessoas, né? Não, mas ele pega e arruma. Calma, eu faço isso há 30 anos, meu amigo. Não aprendi ontem. E daí eu pego uma geração mais nova que tem essa ansiedade em replicar o que nós estamos executando de uma forma muito instantânea, que é o mundo que nós vivemos hoje, né? Instantâneo, né? Infelizmente, a realidade clínica não é esta, né? E eu não vivo de uma restauração bem executada, uma única restauração bem executada na minha vida. O meu consultório tem que sobreviver de várias restaurações bem executadas semanalmente. Não vou dizer diariamente, mas semanalmente. Então, de uma média boa, de uma média alta. Exatamente. Essa é a minha realidade. Né? E eu imagino que o mundo aí fora não seja muito diferente do que eu enfrento no meu consultório. É aquela coisa, todos nós temos os nossos altos e baixos, mas o teu sucesso ou o teu retorno, ele vem quanto mais altos você consegue entregar, e para isso você vai ter que treinar mais. Eu acho que por isso que quando a gente ensina, a gente aprende muito, porque a gente repete e faz, e repete e faz. Essa é a magia da docência, cara. Você acaba mais aprendendo do que ensinando. E quem nos conhece, ou quem conhece o Biraci Gaião, sabe a máxima frase, né? Você veio aqui para aprender, você veio aqui para brincar, o mínimo é trazer os brinquedinhos. Tem gente que vai fazer curso lá, só quer assistir, não quer colocar a mão na massa, cara. Tem que trazer os brinquedinhos, cara. Vamos brincar que a gente aprende. Exato. Pô, você tá achando que isso aqui é brincadeira? Se você tá achando que isso aqui é brincadeira, o mínimo que você tem que fazer é trazer teus brinquedos, porra. Exatamente. Sensacional. Bira, o que você acha que é mais desafiador? É a cor? É o brilho? É a passagem de luz? Numa restauração anterior, numa classe 4, que você percebe, e eu quero trazer um caso que você apontou aqui. Eu olho para essa restauração, e deixa eu até colocar aqui já para as pessoas perceberem o que a gente está falando. Eu olho para essa restauração da foto superior e o paciente vem com a queixa que está manchado, e o paciente vem dizendo que está escuro, ele não vem dizendo o que está acontecendo. E essa referência você tem que abordar no paciente e trazer isso de uma forma a não trocar o problema do que está escuro por algo extremamente claro ou do que está amarelo por algo extremamente branco. Qual é o maior desafio aí, cara? Você sabe que essa resposta, você elencar um elemento que seja responsável é muito difícil, né? Pode colocar mais, fica à vontade. A resposta clássica que você vai ouvir de todos é que tudo é importante. E isso não é falso, né? Mas se você quer que eu elenque um único item que você tem que conhecer, e sem esse item você não consegue fazer com que as suas restaurações ressurjam, é luz. Se você não conseguir entender como o elemento dentário e como os seus componentes resinosos trabalham à luz, eu diria assim que não adianta acertar a textura, não adianta acertar a forma, não adianta nem acertar a cor, tá?
nem a cor, porque você vai estar com a cor certa dependendo da fonte de luz que você tiver na mão. Agora, se eu mudar a fonte de luz, eu te digo que ela já vai entrar em colapso aí. Então, essas quantidades de conhecimentos, e eu digo assim, por exemplo, os conhecimentos anatômicos, dentais, faciais, labiais, sorrisos e gengivais, cara, eles são tão amplos. O teu checklist é tão grande que qualquer elemento que você esqueça dessa composição, a tua restauração vai ficar abaixo do seu 100%. Tá? Então você pode falar, errei o zênite do dente. O zênite não ficou na posição correta. Tá, chama atenção, talvez para quem realmente tem um certo conhecimento, mas passa. A textura do dente, a da restauração, elas não ficaram tão iguais. Cara, com uma saliva em cima, a sombra do lábio, vai, sabe? Então, de um grande conjunto, você deixar de executar um ou até mais de um nessa gama gigantesca de conceitos que nós temos que ter numa restauração, principalmente anterior estética, eu diria sim que você consegue engolir aquela restauração. Teu paciente leva ela como uma boa e poucos observadores vão entendê-la como uma restauração falha. Né? Se cair em olhares de profissionais, daí isso já se torna diferente. Agora eu te digo, se você não conhece a dinâmica da luz dentro desse compósito, ou dentro dessa cerâmica, ou do seu elemento dentário, daí fica difícil você chegar próximo desse 100, por mais que os outros quesitos tenham sido acertados. Então, dinâmica de luz é uma coisa que a gente tem que entender. Então, aquela parte de conceito, que é matiz, o que é croma, o que é valor, o que é opalescência, o que é translucidez, o que é opacidade e o que é fluorescência, cara, um monte de itens você tem que conhecer e saber como trabalhar esses itens. Ah, professor, mas eu já sei, todo dente, 80% da dentição na humanidade é um A. Tá bom, mas é um A como que é esse A? E eu sempre digo assim, o errar a restauração não é uma coisa que me incomoda. O que me incomoda é você não saber como corrigi-la. Perfeito. Né? Errar, cara, eu erro. Eu erro. Mas quando eu errar, eu sei aonde eu errei. E eu sei o que eu tenho que fazer para que esse erro seja corrigido. Agora, tem pessoas que eu vejo que cometem um erro e quando se habilitam a corrigir esse erro, acho que a solução é tirar toda a restauração e fazer uma nova. Pode até ser, mas será que é necessário? Então, se você pedir... Talvez não tenha identificado o erro daquela restauração. Exato, isso é muito mais... A minha leitura seria muito mais por aí. Então, se você pedir para eu elencar um único item que nós deveríamos ter conhecimento, é como os materiais odontológicos e os tecidos dentais humanos se comportam na luz. Isso seria, assim, um conhecimento que, sem esse conhecimento, não tem como tocar. A resina ser mais opaca ou mais translúcida, ela não está necessariamente ligado isso ao tamanho de partícula ou o jeito que a partícula se aglomera ou se posiciona. Tem uma interferência. Tem uma interferência. Tem uma interferência. Então, o tipo de partícula, o tamanho da partícula, o formato dessa partícula vai fazer com que você tenha uma difração de luz diferente de uma resina composta de outra. Né? Mas, por exemplo, eu tenho um sistema de resina composta que tem a mesma partícula, o mesmo sistema de partículas, seja híbrida, nanohíbrida, microparticulada, cluster, motherfucker, o que for. Mas naquele mesmo sistema eu tenho resinas de dentina, eu tenho resinas de modificação, eu tenho resinas translúcidas e transparentes. Uhum. O que muda na composição da resina isso? São opacificadores incorporados, são óxidos incorporados, é uma incorporação de substâncias que fazem esse bloqueio de luz, mas daí não necessariamente uma alteração de tipo de partícula, é isso? Exatamente. Exatamente. Então, é o tipo de cargas que são colocadas lá, que são os nossos opacificadores, que vão estar em maior quantidade e menor quantidade, e vai depender de qual tipo de opacificador que você está utilizando nessa massa resinosa, para que essa resina tenha essa característica. Então, sem dúvida que as características de uma resina translúcida, elas vão estar muito menos carregadas dessas partículas
com características opacas, tendo uma sílica muito bem incorporada nisso daí, e que você vai ter a transmissão de luz por dentro dessa estrutura muito mais viável do que uma resina mais opaca. E isso vai ter os benefícios e malefícios, dependendo da forma que você usar essa resina composta, em fazer com que a sua restauração tenha uma característica vital ou artificial. Entende? Então, você trabalhar essa luz de uma forma inteligente é você dar naturalidade para a tua resina. Ah, todo mundo restaura o dente em A2, mas está natural? A luz está passando da forma que ela tem que passar. Essa resina da frente aí pode ser que seja uma A2, esse primeiro aí, né? Exatamente. Entendeu? Só que de esmalte total, sei lá. Então a questão é como a luz está trabalhando no teu tecido humano e como ele está trabalhando na resina composta. Então as características dessas resinas compostas são importantes para nós, sem dúvida. Você pegar uma resina translúcida, uma de corpo, uma de dentina, uma resina opaca, essas diferenciações que nós temos, elas são muito importantes. Quando você começa a discorrer sobre esse assunto, tem um ponto que eu acho inteligente ou importante ser mencionado. Que quando a gente fala isso em características inerentes a cada tipo de resina que se presta a restaurar uma determinada parte do dente, me parece que a gente assume isto como verdadeiro, que esta resina composta só pode ser utilizada para aquele determinado tecido. Por exemplo, perfeito. Aí uma que eu ia resina entrar. composta voltada para a dentina. Perfeito. Ah, mas eu posso usar a resina de dentina somente para a dentina? Não. Os componentes químicos que essa resina apresenta, na sua grande maioria das empresas, e tem algumas empresas que fazem diferenciações de composições de uma resina para dentina e uma de esmalte, por exemplo, a Essentia da GC é uma empresa que ela tem uma característica de partículas para dentina e outra característica totalmente diferente para esmalte. Isso não é verdadeiro para todas as empresas. O normal é que sejam as mesmas coisas. Mas o que faz com que eu possa, então, usar uma resina composta para dentina numa região vestibular? Eu posso fazer isso? Claro que pode. A questão é o que você quer que essa resina faça com a luz. Perfeito. O que a luz vai ter que fazer É isso com que a você resina? fala com muita propriedade no começo, em dizer que entender a dinâmica da luz do dente e a dinâmica que o teu material restaurador oferece é importante justamente para você entender aonde você vai entrar. Por exemplo, e falando de luz, o monstro Brasílio Ville aí, né, querido? Você entender que, por exemplo, para você trabalhar e segurar a luz nessa restauração, se você entrar só com resina de esmalte, você vai ter problema, não corrigiu o problema inicial. Então, eu acho sensacional essa tua observação. Então, a questão, por exemplo, de nós termos uma resina de esmalte na borda incisal. Tá bom. Qual resina de esmalte nós vamos usar? Porque eu tenho, dependendo da companhia ou do sistema resinoso que você esteja usando, eu conheço sistemas que têm 8 tipos de resinas translúcidas. Não estou dizendo esmalte. Eu estou falando de resinas específicas para, teoricamente, a borda incisal desses dentes. 8. Como é que você seleciona essas 8? Quais são as características que essas translucidezes diferentes vão ter para que a gente selecione uma ou outra? Como é que eu consigo ler quais são as características que o dente natural está me devolvendo ou está me mostrando e em qual resina eu vou buscar essa característica? E daí eu te digo, a gente tem resinas translúcidas que são as chamadas normalmente de clear, elas são um vidro. Translúcidas mesmo, né? Daí eu tenho umas que têm características mais amareladas, tem características mais esbranquiçadas. As de efeito, né? As de efeito, as mais azuladas. Tem umas as que são mais cinzas do que outras, mais... Exatamente. Tipo, níveis Só que você precisa saber o que você quer. Porque uma das coisas, das características que você quer nessa resina translúcida é que a luz passe. Tá, mas ela passe como um vidro
ou ela passe com algumas partículas esbranquiçadas que façam um filtro dessa translucidez. E como é que eu faço com que essa luz consiga trabalhar de vestibular a palatina e mimetizar as situações dentais que você tem? Então, aonde que eu jogo tal resina, em qual momento do dente, e qual é digamos assim, a dinâmica de acomodação, aonde ela vai se posicionar para dar esse efeito, né? Exatamente. Então, o que eu vejo é o seguinte, nós temos inúmeros sistemas excelentes. Cara, não dá nem para enumerar mais, né? No Brasil, hoje, né, a grande maioria das grandes marcas mundiais estão no nosso país. E todas elas com sistemas muito inteligentes, muito bons. Aí você pode colocar 3M, Icare, Ivoclar, GC, Cuser, SDI, a própria FGM, que está com um sistema de resina bastante interessante para nós hoje em dia. Então, são inúmeros sistemas resinosos. E eu te digo, existe uma resina igual a outra? Não. Não. Como é difícil essa nossa vida, né, cara? Exatamente. Eu sei que a nossa vida é difícil, mas eu consigo imaginar, por exemplo, a vida de um fabricante de resinas. Porque o dentista nem sempre, não é todo mundo que é bira, que joga o sistema, que eu conheço o sistema, ou que eu vou saber identificar esse sistema para eu poder trabalhar. Não é o cara já tem aquela formatação e aquele protocolo que ele usa, e fala, não, eu acho que não quero outro sistema. Então, como é difícil entrar nesse mercado também. Exatamente. Então, essas características que a gente fala, elas são muito importantes. Então, a gente fica num dilema muito, eu diria assim, sutil. Porque entre praticar uma odontologia com essa dinâmica de a gente saber o que está acontecendo com as resinas compostas, é uma odontologia que exige tempo, né? E, sem dúvida, que nossos consultórios são consultórios que têm que ser produtivos. Então, a gente entra num dilema, né? Ao mesmo tempo, eu tenho que ensinar meu aluno a fazer uma restauração estética, digamos, não invisível, mas imperceptível a um leigo, como eu também tenho que ensinar meu aluno a ser produtivo na clínica deles. Por quê? Eu estava assistindo uma live que você fez, eu não vou lembrar com quem, Eduardo. Foram tantas, né? Não vou lembrar com quem. Mas eu vi que vocês estavam comentando sobre o período de atendimento para cada paciente, que era em torno de mais ou menos 1h30 para cada um, que é a odontologia que eu pratico também. Mas ela não é uma realidade nacional, né? E a gente tem que se preocupar com esse dentista que tem que produzir um serviço de excelente qualidade, aprovado pelo seu paciente, que cada vez se torna mais exigente, tá? Ele tem que ter condições de, se não produzir uma restauração com as características tão estéticas como a gente consegue em 1h30, mas que elas sejam extremamente satisfatórias. E esse desafio é nosso, não é do dentista. Esse desafio é do professor, de como fazer com que esses nossos alunos tenham essa habilidade de conseguir produzir coisas extremamente boas, próxima da sua excelência, de uma forma coerente com a realidade clínica de cada um deles, né? Então, esse eu acho que é um desafio. Agora, eu te digo, se é difícil você montar conhecendo isto, mais difícil. Imagina se não conhecer. Se você não conhecer essa dinâmica. Então, eu falo, Bira, mas o acabamento é importante? Claro que é. Ele é tão importante que eu reservo um período, uma outra consulta para eu fazer isso. A não ser que seja um dente unitário que eu esteja executando, eu faço por mim na mesma consulta, por mais que a literatura diga que não deveria ser feito. Mas, eu digo assim, se eu estiver fazendo uma bateria de 2, 4, 6 dentes aí, eu tenho certeza que esses dentes não serão restaurados no mesmo dia da sua execução. Então... Não terão acabamento no mesmo dia da sua execução. Não, né? Então, eu faço tudo, dou um acabamento prévio, em outro dia, com meus olhos descansados, mais clara com o meu olho, né?
eu consigo perceber mais detalhes do que se eu for fazer isso já cansado. É. Então, quem se dá ao luxo ou quem pode executar essa odontologia, né? Então, nós temos que... Tem que saber, eu acho que como as resinas compostas são capazes de restaurar sorrisos, essa é uma necessidade que todo dentista que trabalha nessa área, incluindo os clínicos gerais, eles têm que ter esse conhecimento. Agora, a que nível que cada um vai conseguir levar essas restaurações, colocando as inúmeras variáveis que vão existir, aí é uma incógnita. Bira, qual é o truque ou jeito que você tem para enxergar essa resina, o comportamento de luz dela em relação ao dente que você vai restaurar? A tua seleção de cor, seleção de resina e passagem de luz ali. Você tem algum posicionamento da bolinha de resina específico? Você gosta de fazer alguma tomada fotográfica em algum posicionamento diferente? Eu digo assim, eu não vou ter todos os slides aqui, porque eu selecionei alguns, né? Vai ter um slide que vai ter uma fotografia próxima do que a gente está conversando, que seria essa daí. Eu diria assim que a seleção destas cores, e depois eu vou retornar um pouquinho àquele caso anterior, para a gente discutir. Quando você quiser, eu vou e volto. Mas a seleção de cores é uma coisa que, primeiro, que nós temos que ter treinamento visual. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter nem é saber a dinâmica da luz na resina composta, e sim no meu dente. E essa oportunidade de saber como isso acontece, eu vejo muitos dentistas jogando pela janela. Tá? Hoje eu só fiz 2 profilaxias no consultório. Cara, mas você gastou tempo para perceber como é que eram esses dentes naturais, porque daí não adianta vocês quererem fazer essa análise no dente que tem classe 3, classe 4, classe 5, coroa. Daí você quer descobrir como é que é um dente naquilo ali. Aquilo te dá algumas referências, mas ele não vai te dar uma referência do que é um dente natural, porque o dente natural não existe mais ali, né? Agora, há situações criadas na sua rotina diária onde você pode avaliar um dente, você joga pela janela. E diz, mas como é que é? Só no slide? Meu amigo, o meu slide está 2D, tá? Por mais que a minha fotografia seja linda, ele está em 2D. Você não consegue perceber a dinâmica da luz em 2D. E tem aqueles dentes, eu vou te contar, eu tenho uma paciente que eu estava atendendo esses dias, eu tirei foto dos dentes dela, eu fiquei namorando os dentes dela um tempão, assim. E aí eu lembrei a última vez que eu acabei chamando a atenção tanto um dente, e eu lembrei que foi um paciente seu que eu atendi, que você estava viajando, e eu falei assim para aquele paciente, fiquei olhando os dentes que você tinha feito, e falei para ela assim, menina, você não ouse pensar em trocar o Biraci Gaion. Isso aqui é dente, isso aqui é... Ela me olhou assim, sério, doutor? Lógico! Ele é do meu dentista também. Então, tem horas que a gente aprende justamente nisso, em algumas oportunidades que a gente esquece de ver o natural. A gente deixa de passar e enxergar isso. E eu faço uma analogia, Bira, que é, por exemplo, há quantos anos a gente está tomando uísque junto? 3, 4 anos que a gente começou com a onda do uísque. Uns 4 anos, né? Da nossa confraria. Eu acho que acho que é uns 3, 4 anos. Esse ano, a pandemia não nos ajudou. Mas se você lembrar bem de quando a gente foi fazer os primeiros cursos de uísque, a gente tinha que aprender a reconhecer determinado aroma, aprender a reconhecer as fases da degustação e o que você estava sentindo, se era couro de chinelo de véio, ou se era rodapé de chiqueiro, ou se era um trufado, se era um caramelo, enfim. Coisas que você sente, mas não percebe. E eu acho que é mais ou menos isso que você tem que tá trazendo, que não adianta eu bater o olho no dente e achar que eu já sei o que está dito. Eu preciso aprender a enxergar e eu preciso treinar o meu olho a enxergar cor, a enxergar passagem de luz, a enxergar características extrínsecas e intrínsecas do dente, né? E daí eu acho que quando você vai fazer a avaliação, já que a dinâmica do dente já está, você já conseguiu fazer essa leitura, né? Então você já está acostumado a saber como a luz está trabalhando em diversos tipos de dentes, daí sim você fazer análise dessas resinas compostas. E a análise da resina composta, eu acho que existem várias, né?
Então, você colocar ela sobre o dente é uma forma, a escala Vita é uma outra orientação. Eu acho que cada uma tem a sua importância. A grande vantagem que nós temos quando a gente coloca a resina composta sobre a estrutura dental, polimerizamos e ainda deixamos ela molhada, é que você vai ter uma similaridade do que ela vai estar acusando quando ela for colocada na sua restauração. Mas só que existem outros componentes. Se você colocar essa restauração sobre a estrutura dental, dependendo de onde você colocá-la, ela não vai refletir a dinâmica que ela vai assumir, por exemplo, quando ela estiver sobre um bisel. Então, não, a cor é essa daqui. Ótimo, a cor é essa daqui porque você está colocando sobre uma estrutura rígida do dente, mas e numa espessura que não vai ser a real que você vai usar na sua restauração. Então, está tudo furado. A espessura da resina está errada, ela não vai ser sobreposta em um dente onde está sem o preparo. Tem lugar que ela vai estar trabalhando com o remanescente da fratura. Tem lugares que ela não vai ter estrutura remanescente nem na sua palatina, ela vai ser pura resina composta. Então, ela te dá referências. Eu acho que a bolinha é uma boa referência. Mas não pense que você acertar a cor da bolinha sobre o dente e ele ficar igual ao dente naquele momento, pronto, acertei minha restauração. Não, porque existe um quesito que é a questão espessura, que é muito importante, e essa espessura você vai ter que ter um traquejo. E daí eu te digo, a experiência realmente ela é importante. Não tem como eu mentir e dizer assim, não, qualquer um faz. Muitos fazem, todos fazem com treinamento. Mas você tem que ter esse treinamento. Sem o treinamento, achando que colocando resina composta a gente monta um dente e infelizmente isso não é verdadeiro. Então essa fotografia que você consegue enxergar, onde eu tenho uma foto de perfil dessas bolinhas, o que eu uso para saber disso daí? Como é que é a resina pura, sem nenhum substrato na palatina. E vocês conseguem ver que essa bolinha superior, apesar de ser um translúcido, é um translúcido cheio de pigmento. Não é um translúcido puro. E na bolinha mais incisal, vocês conseguem perceber que essa translucidez ela já é mais viva. Né? Você vê que a luz trabalha com uma naturalidade ou com uma facilidade maior nessa resina composta. E nessa mesma resina composta, você já consegue ver os efeitos de opalescência que essa resina apresenta com nuances azulados e nuances alaranjados nessa bolinha aí, que são características presentes em qualquer tecido dental. Né? Em uma maior quantidade, uma menor quantidade, mas está no nosso dente. Você está durante o dia, essa opalescência se faz presente. E não tem como nós restaurarmos os dentes sem que essa opalescência esteja presente. Quanto de opalescência? Daí são outros pontos que devem ser analisados. Mas a característica dessa resina, como é que a luz vai trabalhar nela, é interessante para mim. Eu colocar essa resina sobre a minha fratura e polimerizá-la também é inteligente. Porque eu consigo ver, talvez simular uma espessura próxima do que eu estou planejando a utilizar e talvez a gente consiga selecionar diretamente qual é a resina que a gente acharia mais interessante para o caso. Então, a técnica da bolinha é importante. Ela trabalhada em várias espessuras, não precisa ser uma bolinha, pode ser uma tirinha, para que eu consiga trabalhar as espessuras de uma forma diferente e daí eu conseguir, em cima disso, trabalhar a cor. Sempre saber que as resinas, teoricamente, deveriam ser polimerizadas, que algumas seleções de resinas atuais são menos suscetíveis à polimerização na sua mudança de cor, outras não. As resinas pós-polimerizadas têm uma tendência de ficarem mais claras, né? E, sem dúvida, o isolamento do dente não deve ter sido executado ainda para que a gente não ocorra uma desidratação desse elemento. Cara, esse caso ficou absurdo. Você tem esse caso e o outro seguinte, esse que caso falam de aqui, mancha, né? O que eu gostaria de deixar claro, né, nesse caso aí? Que são manchas e, por muitas vezes, a minha indicação em casos como esse daí, não mexa. Deixa ele aí, tá te incomodando? Daí chega lá,
está me incomodando, né? E por muitas vezes, pessoas na faixa da pré-adolescência e adolescência, que são dentes que dizem, cara, não mexa nisso daí. Tá E não quieta. adianta. Tá quietinha, vai ficar pro resto da tua vida, vai ficar 100 anos aí, cara, não vai te incomodar. Mas aí vem a mãe dizendo que está sofrendo bullying na escola, que todo mundo diz que aquilo é cárie, que ele não escova os dentes. Cara, daí começa toda aquela novela que você vê que pelo menos com o preço de esmalte, que eu não sei quanto custa a grama, você acaba abrindo mão dos seus princípios e acaba resolvendo o problema. Porque se realmente o paciente tem esta queixa, ela tem que ser solucionada. Não tem como um paciente conviver com aquilo que ele não se sente confortável. E daí a gente só tem que explicar que existe um preço nisso daí, que é um preço da manutenção desse material por diversos anos e talvez algumas trocas durante a vida dele. O que é importante nisso daí? Eu tenho que tirar essa mancha branca. Em um preparo, que não vai estar aqui, vai estar no próximo caso, o quanto que eu tenho que remover desse preparo? Nesse preparo, quanto de estrutura dental? Toda a mancha branca eu tenho que remover? Ou não? Eu posso deixar um resíduo dessa mancha branca na parte mais interna desse preparo? Essas considerações têm que ser executadas. Porque você gostaria de praticar essa odontologia que todo mundo quer praticar, a minimamente invasiva. Mas ela tem que ser minimamente invasiva, mas executável. É a mesma coisa que fazer lentes, né? Ah, não, eu faço minhas lentes no prep. Ótimo. Mas e aí? E aí o sobrecontorno? Não, eu entendo o que você quer dizer. Quando você fala minimamente invasivo, significa invadir o mínimo para que seja execuível. Para que você consiga ter uma restauração adequada. Então, não significa não tirar dente. Significa tirar dente que te permita, né? Exatamente. Então, nesses casos, eu me permito a deixar um remanescente de estrutura manchada ainda. Desde que eu tenha conhecimento que na espessura que eu fiquei para colocar meu material restaurador, eu tenho espaço para encobrir essa mancha. Seja ela com pigmento, seja ela com resina composta. E eu tenho a margem para usar as resinas com características de esmalte que devolvam naturalidade para esse dente. Porque qual que é o erro básico? Eu tiro uma mancha opaca, deixo o remanescente ainda dessa mancha. O que você tem como tendência em resolver esse problema? Deixar translúcido demais. Ou colocar mais opaco. Mais opaco em cima para bloquear. Você não vai usar um opaco branco, mas você vai usar um opaco cromatizado. Vai ficar uma saturação. Daí você perde vitalidade desse dente porque a luz não trabalha. Então você tem que deixar uma espessura de esmalte para que a luz consiga interagir. Para que ela se comporte semelhante ao que tem no seu dente do lado. Então, quando você pega a manchinha lá, é uma manchinha fácil de ser trabalhada? Claro que não, meus amigos. Pois é. Não é fácil, porque ela se envolve no terço incisal. Então não é chegar lá, tirar essa resina composta e com uma massa de resina composta, colocar ali e resolver o problema. Essas são restaurações extremamente pequenas que eu chego a usar 3, 4, 5 resinas compostas para conseguir o efeito desejado. Então, para criar aqueles mamelos que no dente de cima está escondido, que não existem, que você vê como uma parte translúcida, lá na minha restauração os mamelos estão recuperados. E ele é recuperado de uma forma adequada para ficar semelhante ao dente vizinho. Então, por menor que seja a restauração, ela é complexa. Ela não é uma restauração fácil de ser executada. Cara, não, eu tô com a foto ampliada aqui no computador, tá ridículo, cara, tá maravilhoso. Impressionante, cara. Impressionante o efeito do âmbar, tá impressionante. Podemos ir para outra, acho, agora. Vamos para outra. Eu quero só fazer o seguinte, cara. A gente tá batendo 1 hora. Cara, eu nem acredito. Na verdade, isso aqui é um bate-papo, a gente vai conversando, realmente é uma coisa Cara, absurda. é só o segundo, é o terceiro caso de 22, cara. Não vamos conseguir passar todos. A gente vai falando, se for necessário, em um outro momento a gente recupera. Pronto. É isso que eu queria fazer, você ao vivo, confirmar a presença e semana que vem a gente fazer uma segunda live. Só precisamos ver a data, sem problema Ou semana que vem ou na outra, mas enfim. Semana que vem eu faço uma na terça pela Jota. Quinta-feira acho que tá tranquilo. Porque eu tava fazendo antes todos os dias, depois eu passei a terça e quinta, eu falei, não, eu vou fazer só quinta, senão me esgota os convidados, a galera fica de saco cheio de mim também.
E, cara, o mundo está começando a voltar, né? Não, Exatamente. é Nem todo diferente, mundo né? agora. Eu trabalhei hoje até às 6 da tarde. Então, É, não é que nem no começo da pandemia que a gente não fazia nada o dia inteiro, né? exatamente, Mas, enfim, exato. não, eu acho, a gente tem uma sequência de slides aí, eu acho que se for necessário, a gente pega e retorna, se for você achar. Não, já achei, tenho certeza aí. A Mari mesmo estava escrevendo, tá, é hoje mesmo a do Bira, né? Vou colocar o alarme, vou colocar o alarme. Então, Então, faço questão aí da gente poder complementar. é Qualquer massa, vai coisa, falar. no raciocínio desse slide aqui, e se você quiser voltar no primeiro, a gente para essa live, começa a outra e finaliza 1 hora e pouquinho. Mas aí a Né, gente você volta tem- no segunda Tá, você vai oportunidade. esperar cair, espera cair e depois você volta. Não, não, 1 minuto antes de cair eu paro, porque eu quero salvar ela, e aí eu Uhum, chamo de novo. Então a gente tem perfeito. 3 minutinhos aí. Então, eu acho que dá até para a gente começar a discussão no próximo caso, que é um caso muito semelhante, só que muito mais agressivo que esse. Esse, apesar de a gente achar que é um caso menos complexo, né? Esse é o próximo já, eu já passei o slide, veja. Hum, É a não, mancha marrom lá, ó, desculpa, mancha não dá. marrom. Então, em relação ao slide anterior, nós temos esse daqui um caso muito mais complexo. O tipo da mancha, o tipo de pigmento que nós temos nessa mancha, onde a gente está vendo uma, uma coloração muito amarela e toda margeada por um pigmento branco. Então você vê que ela é muito mais complexa do que aquela outra. Aquela outra, apesar de ser pequenininha, ela tinha sua complexidade? Tinha, porque ela estava numa área muito difícil de ser trabalhada. Mas quando você pega uma mancha como esta, ela é muito mais agressiva, eu tiro muito mais tecido e, novamente, são jovens ainda, né? Nosso canino não desceu ainda, sabe? Mas estão sofrendo bullying. A mãe levando lá, doutor, pelo amor de Deus, você vai ter que fazer muita coisa. E se for ver o tipo de mancha, saudável, dura, que se deixasse aí, meu amigo, não ia E ir acontecer embora. nada nesse livro. Ia embora, sabe? Não, e Não quando, tinha quando você porosidade, joga, nada. quando você joga a luz ali na terceira foto, você joga a luz do foto por Palatina, Uhum, impressionante como ela segura a luz, né? Diferente da primeira, que ela tinha exatamente. aquela sombra. E Que é isso um para dos. você se torna um puta de um problema para você deixar fazer passar a luz aí. Exatamente. Então, esse é um dos detalhes que para você saber o teu diagnóstico. Até quando você consegue, o quanto você vai ter que ser agressivo. Esse é um diagnóstico de como eu consigo trabalhar, se eu vou trabalhar de uma forma restauradora ou se vou fazer microabrasão, né? Então, se manchas nesse fotopolimerizador que são presentes na cavidade bucal, quando eu colocar o fotopolimerizador para trás, elas se desaparecem, quase que 100% de sucesso com uma microabrasão Microabrasão. você vai conseguir solucionar o problema. E com uma fotografia dessa, você tem a visualização realmente que é uma situação muito mais complexa. A quantidade de bloqueio de luz é muito grande. Só que observem, mesmo tirando Calma, todo. guarda, Vamos guarda a cair? informação. Tem 1 minuto, eu vou encerrar, vou voltar. Eu vou deixar isso disponível no Instagram TV e depois vai para o YouTube do Pocket, se você me autorizar. Sim. Tá? Então eu vou encerrar aqui, gravo e a gente já volta. Daí eu quero que você fale sobre a característica dessa mancha, o que é que a gente vai fazer, o que até qual é a profundidade que a microabrasão pode resolver. Enfim, galera que estiver Perfeito. aí, volta já que daqui a pouquinho a gente... É só um segundinho, é VaptVupt. Aí, garoto! De volta. Estamos aqui, ó, meus topetinhos aqui. Bira, vamos retomar nosso projeto 40 no 40 quando? Semana que vem nós vamos correr? Como é que vai ser? Cara, eu acho que é só você dizer a data, meu amigo. Eu me acomodo. Que não Ah, cara. sejam, não sejam horários produtivos, que hoje são poucos, né? Então a oferta de horários livres estão maiores. Não, mas Mas, cara, marcar um eu período que de me obriguei a manhã. tirar férias agora, vê se pode. Por quê? Porque eu tive que dar férias para minha secretária Ah, e agora eu me obriguei a tirar férias. Vou atender quase nada porque... não, eu não vou entrar nesse mérito aqui, que senão o pessoal vai começar a fazer doação. Vão pedir a conta para fazer doação bancária para mim. Senão é mais 1 hora de live só a gente se lamentando, caralho. Não é possível. Não vai Daí rolar eu mesmo. vou estar mais disponível aí, mas aí
aqui os teus horários são sempre mais difíceis, né? 6 da manhã, lá no Barigui. Meu Deus! Mas eu acordava 4:30 da manhã com mensagem tua. Vamos, vamos? Ah, Bira, hoje não. A Argentina tá aí, você que sabe, eu vou correr. Puta, eu mandava essa. Puta, que isso sim que é persuasão. Ó, você que sabe, cara. A gente já comprou passagem, hotel, nós vamos para lá, mas eu tô indo correr. Se você quer dormir, tá bom, eu vou. É muito bom. Vamos buscar aqui novamente a foto da mancha. Cara, que foto. Murami, querida, beijão para você. A Laura tá aí também. Queridas. Então, cara, a gente observa essa baita mancha e você já pensa, cara, vou ter que sentar o dedo na broca nesse negócio aqui. Exatamente. Então, a questão quero ser menos invasivo. Cara, não tem como. Eu te digo, você pode cortar menos dente, pode melhorar a situação, mas não vai resolver o problema. Então, infelizmente, o desgaste de estrutura dental ele tem que ser um pouquinho maior. Não digo na remoção total dessa mancha, também acho isso errado, mas você tem que criar espaço para conseguir compor essas resinas compostas. Então, quando você vai ver lá nesse dentinho, que seria a minha quarta fotografia aí, que é um transoperatório, você consegue ver que as características que são dadas internamente, elas são importantes. Então, você consegue ver os mamelos, você consegue ver essas reentrâncias entre mamelos, e eu tenho que calcular o quanto eu tenho que colocar de resina composta translúcida entre mamelos. Porque essas são características que vocês vão ver que lá no elemento 21 são presentes. E que se você for ver na minha restauração composta, entre o mamelo distal e o mamelo central, eu tenho uma nuance de sombra, de acinzentamento, tentando copiar o que acontece no elemento 21. Então, se você não criar essa anatomia interna, não me deixar espaços para que eu consiga trabalhar os diferentes tipos de resina composta, para que trabalhem a dinâmica de luz dentro dessa restauração de uma forma coerente, similar ao dente rígido, infelizmente a restauração não vem. Né? A restauração imperceptível ela não vem. É o que eu digo, você pode acertar a cor, pode ficar relativamente bom, mas você começa a perder algumas características que, para um olho um pouquinho mais clínico, vai deixar a desejar aí. Cara, eu lembro muito bem, em alguns congressos que a gente foi, isso já devo estar falando de, sei lá, 2014, 2015, que a gente foi, acho que para um CIOSP, e teve um trabalho lá, um dente, que eu olhei e falei assim, pô, Bira, tá bacana, né, cara? Tá bacana. E você disse assim, não, sem dúvida. Eu só acho que... E aí você começou nesses acho que a pontuar algumas coisas, cara, tão precisas, que eu comecei a observar e falei assim, cara, tá fazendo todo sentido. Então, é aquilo que a gente falou antes de enxergar, aprender a ver, aprender a enxergar. Então, aquela relação da distância da aresta ao ponto de contato, da parte interna, e o quanto translúcido vai estar entre mamelos, ou quanto esse mamelo... Porque tem gente que divide o mamelinho, mas tem gente que corta mais, e não é a gente que diz isso, é o dente que vai dizer isso, né? Olha, Átila Visione, que legal, aí, hein? doutora Átila. Quanto café naquela salinha. A gente era feliz, cara. Como era saber legal. Com quem que tá aquela Nespresso. Tá comigo? Tá comigo. Tá lá na minha salinha, na Federal. Apresentasse que eu ganhei da galera. Putz, foi massa, cara. Toda vez que eu lembro, foi o Átila que me ensinou a tomar cachaça, não. Aquele outro alcoólico lá já vem, né? Com limão, conhaque, limão e mel para melhorar a gripe e garganta. A partir daí eu comecei a tomar uísque todo dia, né? Nada a ver. Mas ele que me ensinou a tomar, realmente. Lembra na Batel Grill que a gente ia jantar lá direto? Eu tava mal um dia, logo no final ele falou assim, cara, conhaque, limão e mel resolveu minha vida. Enfim, o que eu estava falando, até esqueci. Você estava falando no raciocínio da leitura do congresso que nós estávamos, e eu comecei a elencar alguns itens que não estariam adequados.
Salvo que, né, Eduardo? Achar problemas no serviço dos outros é muito mais fácil do que executá-los. Não, mas Porque você não foi dizer, não, pelo amor de Deus, cara, eu não estou colocando isso como crítica, na verdade, pelo contrário. Você foi Uhum. super tranquilo e eu entendi aquilo como um puta de um aprendizado para você falar assim, olha, cara, comece a observar isso daqui. Tem duas pessoas que eu devo muito na vida, a minha veia dentística e estética. Você e o Milko. E eu falo isso em todo lugar que eu vou, você na resina e o Milko na cerâmica. Eu falo em todo lugar que eu vou, em qualquer pessoa que me pergunte por que você caiu nesse. Porque eu vim de uma escola de reabilitação raiz, digamos assim, DVO, e desmonta, né? E aquela escola descendente de Bauru, e eu comecei a me apaixonar pela estética cada vez mais. Eu preciso melhorar nisso, eu preciso entender mais isso. Na cerâmica, quem me puxou muito e quem me trouxe muito foi o Milko, de 2008 para frente, e de 1965 você me trazendo. Pelo menos eu já estava no mundo. Você já era o cara. Não, eu estava no mundo de 81 para frente. E você na resina, cara. Então, eu sempre falo, eu encontrei o Milko esses dias, que eu fui levar um presentinho para ele, e eu falei assim, cara, vocês dois acho que não têm a noção do quanto vocês foram e são importantes para mim. Apesar da gente já não estar conseguindo mais se encontrar tanto, mas, cara, eu tenho um carinho, uma admiração e eu fico assim... eu lembro que quando eu estava na época no Positivo, os alunos falavam assim, cara, mas como assim você é amigo do Bira? Cara, o Bira é meu brother. Não, mas o Bira é um ícone, ninguém pode ser amigo de um cara... Também, Eduardo, cara, eu ouvi isso. Eu falei, cara, mas o Bira é o nosso brother, o Thiago tá aí para não me deixar mentir sozinho, é nosso parceiro e tal. E essa, cara, essa tua característica de ensinar, você tem ela a todo momento. Então, eu lembro que, putz, a gente estava num congresso, da puta que pariu, o Perdigão falando, citando um trabalho teu. Você falou, meu trabalho, puta que legal. Você lembra disso? Foi há 2 anos atrás. Então, cara, você... Esse jeito de enxergar melhor as coisas e não só ver, e você faz questão de ensinar isso. Por isso que eu não vejo a hora de você abrir tua escola lá. Não, tá na ponta já. Ela não está aberta por causa da pandemia. Ela já está pronta, ela só não está aberta por causa da pandemia. Já era para estar rodando, mas aí não teve como por causa da pandemia, né? Você sabe que eu e o Thiago estamos aí à tua disposição, quando você quiser, né? Eu sei que... Estou falando aqui que eu sei que ele está nos assistindo. Perfeito. Então, o que nós temos que pensar, né, quando a gente visualiza? Realmente, cara, são detalhes. E é o que eu te digo, apesar de eu ter o meu Dente 21 aí me dando muitas das informações a qual foram tomadas, cara, o dia a dia faz com que a gente tenha essa visualização que você fala de quando eu vejo um caso clínico, eu vou nas falhas. Né? E um sorriso, que eu te digo assim, é muito fácil eu mexer num elemento aqui, mas hoje ou semana que vem, quando a gente tiver, eu vou ter casos onde eu mudo o sorriso inteiro. Aqui eu estou falando de elementos unitários, que ia começar devagar, vou passar por fechamento de diastemas, vou chegar até a cerâmica. Tá? Mas a questão é que eu preciso ter esse conhecimento desses diversos detalhes para compor esse sorriso. Aqui fica muito mais fácil, sim, porque eu estou mexendo só numa mancha isolada, não estou mexendo em arquitetura gengival, não estou mexendo em distância médio-distal, não estou mexendo em distância cérvico-incisal. Sem dúvida que muitos dos pontos facilita, mas em relação à restauração, ela se torna complexa. Né? Essa transição de você ver a minha resina composta e você não perceber emendas, e aqui não tem Photoshop. Né? Se alguém quiser vir ali no consultório e ver a foto original, ela vai estar lá para vocês verem. Né? Não tem maquiagem aqui. E a gente consegue trabalhar e fazer com que essa resina composta seja dissimulada dentro dessa estrutura. Existem resinas de novas gerações que têm esses efeitos camaleônicos? Sim, isso é verdadeiro. Ela consegue tomar as cores da estrutura dental de uma forma muito mais tranquila que era no passado. Ontem eu recebi a nova resina composta da FGM chamada Unique,
tá? Que se propõe a ser tão camaleônica. Se você tiver um dente C, um dente B, um dente D, ela vai assumir essas características dessa cor, tá? Que é muito parecida com o que acontece com a Omnichrome da Tokuyama. E você vai ver que tem essas características, não é uma inovação, já existe no mercado resinas com essas características. Mas é o que eu falo, ela tem a capacidade de pegar a cor da estrutura remanescente próxima. Mas não esqueça que ela tem que cremar nela. Tem um porquê? Tem um como ela faz isso? Eu não sei. São formas da difração de luz, né? Então, de como a luz é refletida dentro da estrutura dental, da estrutura da resina composta, e a capacidade de conseguir assimilar as cores adjacentes a ela. Né? Então, essa é uma característica que a resina tem. E muitas têm hoje, tá? Não é uma exclusividade de poucas empresas. Muitas resinas estão desenvolvendo essa característica de serem camaleônicas, e resinas de baixo custo. Não precisam ser resinas de alto custo. Resinas de baixo custo já conseguem ter essa capacidade. Então, você ter essa noção de como equilibrar essas cores, por mais que ela seja camaleônica, no meio dela ela é translúcida. E como é que eu vou fazer com que isso seja camaleônico? Daí eu não posso. Pois é. Então eu pego algumas características da estrutura como um montante geral, mas eu ainda tenho que fazer a minha cromatização dessa resina composta, porque eu preciso dar os detalhes anatômicos pertinentes a esse dente. Não é colocar uma massa de resina composta, ficou da cor. Tá bom, e a anatomia interna? Primária, secundária e terciária, como é que ficaram? Né? As características que eu tenho que trazer na montagem dessa resina composta. Então, tem coisas que me facilitam, dependendo do material que se coloca na minha mão, eu tenho certas facilidades para que a restauração seja executada, mas não tem não tem resina composta que faça milagre. Ajuda, facilita, a porcentagem de acertos de cor aumenta, mas acertar a cor, para mim, não é a coisa mais importante da minha vida. Basicamente, assim, a resina camaleônica que faz esse tipo de mimetização, ela é muito legal para você puxar algumas coisas, mas às vezes ela embaralha tanto que não faz definição do que deve ser definido, correto? Exatamente. Então, por exemplo, apesar de ela puxar essas características, eu não posso me calgar em fazer uma restauração com duas cores. Tá, Bira, eu posso fazer isso? Claro que pode. Se o dente permitir, né? Se o dente permitir. Ou se você quer fazer uma restauração que não vai chegar próximo do 100% de sucesso. E de vez em quando essa é uma necessidade. Como eu te falei, essa odontologia é muito legal? É. Mas eu quero uma odontologia muito boa para ser realizada por muitos, e não uma odontologia estética de elite, que só a pessoa que tem 1h30 de cadeira consegue executar. Eu acho que isso não é produtivo, não é uma realidade que eu gostaria de estar apresentando para as pessoas que convivem comigo. Entende? Perfeito. Então, eu tenho restaurações que eu fico lá uma manhã inteira para restaurar 4 dentes. Mas tem restaurações que não me permitem isso. Ou o paciente não é o perfil que eu preciso para esse tipo de restauração. O paciente não tem necessidade dessa restauração. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Então, o que é importante? Sendo uma restauração muito pequena como a anterior, ou de dimensões maiores, ambas têm a sua complexidade. Como solucionar? Dinâmica de como distribuir essa resina composta e saber como ela vai se comportar perante a luz. Isso é muito importante. Sem isso, eu digo que não tem como. Okay? Por isso Biraci Gaião é o mago de las resinas. Cara, eu sei o mago das luzes. Para quem não sabe, a gente foi para Cancún fazer parte lá do Ceramic Study Club do Milko. E naquele caso, ganhamos um Blue Face, pelo aquele caso legal que a gente fez junto com o Rogério, com o Savino. O troféu tá lá no consultório. Tá lá, né? Vamos beber Fabrício, um dia junto dele. Vamos beber junto com ele. Cara, falar nisso, eu preciso marcar aqui para você dar uma revisada em mim. Né? E, porra, Bira, uma das grandes coisas que a quarentena me permitiu e essas lives me permitiram foi essa proximidade com tantos amigos. E eu sempre falo que eu tenho a felicidade de ter tantos amigos foda. Eu tenho
só se alguém diz assim, poxa, Edu, você faz bem a odontologia, eu sou um mix de toda essa galera que são os meus amigos, que me circulam, que circundam esse meio que a gente trabalha, e eu sou a absorção de todo mundo que está aí. Então, cara, eu quero que você saiba que é um prazerzaço poder voltar agora, ter roubado esses tempos, que eu sei que para você não foi nada fácil. Para mim também não foi, em virtude de dezenas de coisas que se passaram, e a gente acaba tendo que aprender a se reinventar. Mas uma coisa que eu sei, cara, que acontece, e eu tenho essa felicidade de poder dizer em relação a você e tantos outros que nos assistem, é que independente dos altos e baixos que eu tenho vivido, ou que você tenha vivido, a nossa amizade continua aí, a gente está sempre junto. Maurinho, parceiro, também correndo aí. Ele estava numa live agora há pouco também. Eu estava assistindo ele com o Álvaro. Então, você, cara, nunca me abandonou. Você já me deu bronca, você já me deu felicitações, e você nunca deixou de ser esse cara que eu tenho um puta orgulho de ser amigo, e eu quero que você saiba, cara, que você assim como a galera da confraria, você é um baita irmão que eu tenho a felicidade de dizer isso. Eu tenho um orgulho absurdo de ti. Não é o uísque falando, é o carinho que eu tenho por você. Obrigado, mas chega de elogio. E eu quero que você saiba, cara, que eu sei que às vezes eu sou cuzão pra cacete. E que você sabe que às vezes a gente né? E mesmo assim vocês estão do meu lado e vocês me cuidam e vocês me apoiam. Então eu só tenho, gratidão, né? Pra caralho, assim, é a palavra do momento. Mas gratidão por você estar aí se dispondo a estar comigo e bater esse papo tão profundo, cara, que a gente tinha 22 slides e a gente passou 4. Então temos pólvora para queimar, então. Vai dar tempo. Então, acho que na semana que vem, se você confirmar daí na quinta-feira, aí eu já começo a divulgar de novo para a galera que tá aí. E eu tenho certeza que aquelas pessoas que me mandaram mensagem, cara, é o Bira, eu vou assistir, é o Bira, não sei o que, não se arrependeram. E quinta-feira que vem estaremos aí de novo, se confirmar o nosso horário. Perfeito, então. Então eu te digo assim, na verdade, eu sempre digo assim, não precisamos falar muito, mas precisamos falar de essência. Então, quando a gente fala da essência da coisa e mostrar como as coisas funcionam. Eu não tenho nenhum slide aqui passo a passo. E se um dia você quiser que eu mostre um caso passo a passo, com o maior prazer eu mostro. Mas eu achei interessante, nesse momento inicial, nós discutirmos situações clínicas que todos apresentam nos seus consultórios. Então, essa é a proposta, né? Então, a gente passou por uma classe 4, que eu falei muito pouco, e duas manchas que eu abordei de uma forma um pouquinho mais consistente. Mas é que eu falo, a gente está no terceiro jogo de slides. São 22 e eu tenho de tudo que vocês imaginarem. De fechamento de diastema, paciente de dente escurecido, clareamento, lentes de contato, que são situações clínicas que eu achei interessante que a gente poderia abordar. A gente pode seguir por esse mesmo ritmo, se você preferir que eu faça um passo a passo, a gente pode fazer. Não, eu acho que, cara, tá ótimo, porque a gente vai mais a fundo do que o passo a passo, vida e bula. Exatamente. Então, eu estou disponível, só deixa eu ver como é que vai estar a agenda na quinta-feira, não querendo ser o cara, mas só preciso, não vou me comprometer sem saber. Numa dessa, minha esposa disse, você marcou, mas você tem compromisso comigo hoje. Daí já dançou você, né? Verdade. Cara, é verdade. Onde é que a gente estava quando a Moramita ligou e falou assim, é nosso aniversário de casamento? Você, puta, aniversário. Então, entendeu? Então eu não posso correr esse risco. Caralho, não posso correr esse risco. Então, meu aniversário de casamento. Deixa eu dar uma olhadinha para ver como é que está a minha vida semana que vem. Em relação aos comentários, não vamos nos prolongar muito aqui, mas eu acho que a vida nossa é assim, né, Eduardo? Eu sempre digo assim, tudo que eu falo, eu gostaria que só levassem a parte boa, porque eu sei que tem parte que não é legal, tem pessoas que não concordam. E a gente é montado com pessoas que circundam a gente. Né? Sem dúvida que traz um orgulho para mim, pelo menos, em ser um cara que participou da tua formação, seja um pouquinho ou muito, seja o que for, eu fui um cara que participei, né? Você, para mim, é um piá. Né? Eu já estou aí na carreira muito Participa mais tempo. ainda.
Exato, mas já faço parte da tua formação, que seja, mas a mesma coisa aconteceu comigo, né? Então, hoje eu estou formado como? Cara, como você tem os seus, eu também tive os meus do passado, eu tenho duas pessoas que eu devo toda a minha vida profissional, da onde eu cheguei, da admiração que eu tive por essas pessoas que me fizeram acreditar que eu poderia chegar lá também, né? Talvez não esteja no patamar deles, mas subi muito da onde eu estava, que são o Renato Leite Rosa e o Newton Fall, são duas pessoas que participaram de uma forma muito ativa em todas as decisões da minha vida. O dia a dia não permite mais que a gente esteja lado a lado, mas eu nunca vou deixar de ter consideração por essas pessoas. E eu acho legal você ter isso. Eu sei que eu não sou o único, né? Porque as pessoas são formadas de várias mentores que estão do lado, mas eu fico feliz em ter participado, estar participando da tua vida, estar aqui é uma honra, né? A gente vê esse projeto crescendo. Eu digo assim, eu espero muito, Eduardo, que esse projeto que você criou aqui, ele já foi mais intenso. Eu acho inteligente diminuir essa intensidade, mas que ele nunca desapareça. Cara, eu não sei quando. Eu acho que uma vez por semana é o ideal. Que seja uma por mês, mas que o projeto esteja aqui, que você vai ter seguidores, vai ter a pessoa que vai participar, quase como se fosse um study club, né? Que é tão difícil a gente reunir pessoas. É uma dificuldade, porque ninguém pode, todo mundo tem. Na quinta-feira à noite, depois das 7h30, 2 vão, 5 não vão. No study club que a gente quer montar com tantas pessoas, nunca não acontece. Então, esses momentos aqui que a gente tem pessoas entrando e saindo e participando, nem que seja um pedaço da live, eu acho que é um projeto muito inteligente, desejo de coração que ele continue e que venha fazendo o sucesso que ele está fazendo. Eu não vou dizer que venha ter sucesso, porque eu já acho que é um sucesso total. Eu brinco que o sucesso não é um sucesso, eu digo, eu sou um cara tão egoísta que eu chamo meus amigos para dar aula para mim. E aí eu peço para as pessoas que quem quiser assistir, a aula é para mim. Eu sou o maior beneficiado com as lives do Pocket, cara, porque, porra, como eu aprendo, como é bom trocar ideia. São todas pessoas extremamente embasadas. Às vezes eu estou conversando com você aqui, pessoas que já participaram estão mandando recado, puta, que cara sensacional e tal. O Maurão também já participou, o Thiago, tanta gente, enfim. É um projeto que, na verdade, não é só meu. Eu só dou a cara a tapa aqui e, de fato, eu sou uma construção de pessoas que participaram da minha vida, mais ou menos, como você, e aí agora passou 2 aqui, Átila e Li, que está comigo também até hoje. Mas eu quero dizer para você, cara, que assim que esse troço todo passar e a gente puder se encontrar de novo, a gente vai colocar uma rotina melhor aí para a gente poder retomar coisas boas que a gente tem, do tipo whisky, do tipo corrida e do tipo trabalho e do tipo preciso de você lá porque eu preciso marcar lá com você também, tem essa. E qualquer dia a gente faz uma live com vocês aí, todos juntos no teu consultório, se abraçando aí, que é mais legal do que essa distância virtual que a gente tem aí. Se Deus quiser, cara, em breve. Meu irmão, fica com Deus. Beijo na Muramina, as meninas, tá? Pode Obrigado. Beijo a todos aí, pro pai e pra mãe também. Também, graças a Deus. E a gente se conversa durante a semana pra gente marcar a próxima. Confirmar. Beleza. A priori, quinta-feira, estamos conversados. Eventualmente, se não tiver um aniversário de casamento, de um padrinho, de alguma coisa, tiver que viajar, a gente já conversa por aí. Ó, o Odontor tem que ver o Bonotão também, que tá sempre parceiraço aí. Tá bom? Fechou? Beijo, meu irmão. Obrigado. Fica com Deus aí. Valeu, galera que esteve aí. Beijão para todo mundo.